Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 34. Eu vou ler apenas o verso número 8. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Quantos desejam ouvir? Quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? Aleluia. Capítulo 34 do livro de Salmos, verso 8. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi escreveu esse salmo quando saiu de uma situação muito difícil. É um salmo poderoso, uma inspiração tremenda de Deus para a vida de Davi, para a minha vida, para a tua vida e para a vida de todo aquele que crê. Amém? O verso 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que o Senhor é? Bom. Bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que nele se refugia. Amém? Lembre-se que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado. Então, bem-aventurado, feliz e abençoado é todo aquele que se refugia nesse Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, te damos graças, te damos honras, te damos glórias, te damos louvores. Te adoramos, Pai, por aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor realiza na vida daqueles que creem no teu nome. Pai querido, que nesta noite o Senhor, através do teu Espírito, esse Deus poderoso, consolador e abençoador, venha falar, meu Pai, aos nossos corações. Pai, que o nosso coração seja quebrantado pelo Senhor, que o teu poder, Pai, seja manifesto em nossas vidas, que a tua palavra, que é poderosa, venha penetrar em cada um de nós, e que nós possamos entender, compreender e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, diz a palavra que um certo homem muito especial, diz assim: certo homem de posição muito especial. Um escritor fala sobre o mancebo de qualidade, outro fala sobre o homem rico, mas diz que esse homem veio até Jesus e perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Mas antes de falar que farei, ele disse: bom mestre. Diga: bom mestre. Mais uma vez: bom mestre. E depois ele disse: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama de bom? Jesus falou assim: bom só há um, só existe um, que é quem? O Pai, Deus. Jesus disse. Agora, irmãos, se você observar no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, Jesus fala: eu sou o bom pastor. E ele disse: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz mais uma vez: eu sou o bom pastor. E ele disse: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então veja, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus diz: por que você me chama de bom? Eu não sou bom. Bom é só um, que é Deus, que é o Pai. Eu não sou bom. Mas no Evangelho de João ele é o bom pastor. Por quê? Aquele mancebo, ele olhava Jesus e referia-se a Jesus como um mestre nascido de Maria e de José, como o filho do carpinteiro e não como o filho do Deus vivo. E quando Jesus falava a respeito de ser ele o bom pastor, ele falava sobre o Cristo, o pastor de Davi. Quando Davi dizia: o Senhor é meu pastor,
nada me faltará, ou Ele não me faltará. Então, irmãos, Jesus disse: bom é Deus. No entanto, meus queridos, Jesus também falando a respeito de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, ele diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial, Ele dará o seu Espírito para aqueles que lhe pedirem. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui, o Senhor disse que nós, na condição de seres humanos, na condição de pais, nós não somos bons, nós somos maus. Mas Ele diz que nós sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Veja, você pode, e você faz, e você tem feito, você tem dado boas coisas aos teus filhos. Tem pai que dá moto, tem pai que dá carro, tem pai que dá casa, tem pai que dá empresa, tem pai que dá coisas boas aos filhos, mesmo sendo ele mau. Mas ele disse: o meu Pai Celestial é bom, porque Ele dá o seu Espírito. Então, nós podemos dar tudo aquilo que é terreno. Agora, somente Deus, somente o Pai pode dar as coisas celestiais, irmãos. Somente o Pai pode dar o seu Espírito. Você não pode dar o teu Espírito para o teu filho, mas o Pai Celestial, a Bíblia diz, Ele dará o seu Espírito para aqueles que lhe pedirem. Amém? Então Ele disse que o Senhor é bom. Agora, olhando para o texto da palavra de Deus que nós lemos, irmãos, o salmista Davi diz aqui, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Agora, para nós realmente termos a certeza de que Deus realmente é bom, nós precisamos o quê? Provar. Provar. Se você nunca provar, não é provar a Deus, mas provar Deus, você nunca vai ter a certeza que Ele é bom. E o que é provar? Provar é conhecer por experiência própria. Você só pode conhecer a Deus, você só pode experimentar Deus, se você conhecê-lo por experiência própria, não por aquilo que eu vivo. O meu testemunho pode ser poderoso, o meu testemunho pode ser tremendo. A Bíblia diz que quando Lázaro ressuscitou, ele saiu por todas as cidades testemunhando a sua ressurreição. E as pessoas procuravam matá-lo pelo grande milagre que o Senhor realizou na vida dele, pelo grande testemunho que ele tinha. As pessoas queriam matar Lázaro, o testemunho dele era grande. Agora, irmão, o testemunho de Lázaro, ele não vai fazer diferença na minha vida, se eu por mim mesmo não provar desse Deus. Eu preciso provar. Então provar é ter experiência própria, provar é experimentar. E se você prestar atenção, provar, irmão, é vestir, provar é comer, provar é beber, provar é calçar. Você pode provar uma roupa vestindo ela. Você pode provar um calçado vestindo, colocando no pé. Você pode provar um alimento se você comer esse alimento. Você pode provar se você tiver experiência com isso. Agora, se você não comer, se você não vestir, se você não calçar, se você não experimentar, se você não viver isso, você nunca vai saber quem é Deus. Você vai conhecê-lo apenas pelo ouvir falar.
Eu digo para você que Deus é bom. Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Jesus disse que o Pai é bom. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Ele é bom. Eu sei que é bom. Eu tive um encontro com Ele. Eu tive experiências com Ele. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu sei quem é Deus. Agora, para você dizer: eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, você precisa experimentá-lo. E pastor, como que eu posso provar a Deus? Irmão, isso é uma coisa profunda, isso é uma coisa muito poderosa. Como que eu posso provar a Deus? Eu sei que Deus existe. É impossível a não existência desse Deus. Eu olho para a criação, eu olho para tudo que existe, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha casa, para a minha família, para a natureza, eu olho para tudo, eu vejo Deus. Deus está em todos os lugares. Até mesmo o ímpio, até mesmo aquela pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, o ateu, ele sabe que há algo poderoso, que existe algo sobrenatural, porque as coisas não vêm do nada. Então a gente sabe. Mas como que eu posso, irmãos, ter experiência com esse Deus? Quando eu olho aqui para esse Salmo 34, irmão, eu vejo Davi aqui na condição de aluno, eu vejo Davi na condição de pregador, eu vejo Davi na condição de, sabe, aquela pessoa que repreende. Se você observar os primeiros 7 versículos, Davi na condição de aluno, ele proclama o que Deus fez na vida dele, como Deus salvou a vida dele. E olha, irmão, que Davi, não existe na Bíblia Sagrada uma outra pessoa, querido, mais experiente nas batalhas, nas lutas, nas provações, nas guerras do que Davi. Então quem está falando aqui é um expert. Quem está falando aqui é um homem que viveu experiências profundas e poderosas. Então Davi fala como o Senhor salvou a vida dele depois que ele teve esse encontro maravilhoso com Deus. E se você observar aqui no versículo 4 e 5, ele diz aqui, ó: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Uma das coisas que mais assombra o ser humano, querido, é o temor, é o medo. Medo é algo terrível. E o medo não se manifesta apenas na vida de criança. Até agora há pouquinho eu estava no escritório, o Joaquizinho estava ali, né? Estava a Camila e o Michel junto, e ele foi lá e bateu lá e falou: eu quero ir no banheiro. E eu disse: vai sozinho, filho, vai sozinho, você está aqui na igreja. Ele falou: eu tenho medo. Eu disse para ele: não tenha medo, você está na igreja, aqui é tudo gente de Deus, aqui no meio dos irmãos, pode ir. E ele ficou com vergonha de mim e foi. Agora não sei se ele entrou no banheiro, só sei que quando eu vim para cá, o pai estava saindo com ele do banheiro. Se ele entrou sozinho, não sei, mas eu sei que o pai, como cada pai conhece o filho, o pai saiu se quebrando atrás dele, né? E já tirou. Então, ele é um menino, ele tem medo, provavelmente tem medo do escuro, tem medo de tantas coisas. Mas, querido, não existe uma pessoa na face da terra que não tenha medo. Imagine Davi enfrentando milhares de inimigos. Imagine Davi, querido, enfrentando os seus amigos, os próprios amigos perseguindo ele, o próprio rei, as pessoas que lutavam do lado dele agora estavam contra ele, perseguindo ele. Então Davi sabe o que é tudo isso, querido. Então ele sabe o que é ter medo. Tanto que depois que ele escreveu este salmo, irmão, a gente conhece isso, mas antes dele ter escrevido, ele foi preso pelos filisteus e ele temeu a morte. E diz a palavra de Deus que ele se fingiu de louco para poder escapar dos filisteus. Começou a babar, começou a cuspir, a ficar, sabe, meio...
Aí os filisteus olharam e falaram: esse cara está louco, leva para fora, joga para fora do arraial, não, nem precisa matar, vamos jogar para fora, vamos se livrar dele. E aquilo foi uma estratégia de Davi para que ele não morresse, mas a Bíblia diz que Davi estava com medo. E olha que Davi tinha promessas na vida dele, porque ele tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Olha só, querido. E Davi conhecia esse Deus. O homem que temeu os filisteus tinha matado o gigante. O homem que temeu os filisteus, ele matava 10 milhares, porque as mulheres cantavam que Saul matava milhares e Davi 10 milhares. Então veja, o cara que enfrentou o diabo, o mundo, o inferno, as trevas, agora estava com medo dos filisteus, com medo de morrer. Então, querido, medo é uma coisa normal, o medo é uma coisa natural, não é aceito, claro, porque o medo não vem de Deus. O medo é um temor maligno, é uma ação maligna, diabólica, não é de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o temor do homem com relação a ele, Deus fala sobre reverência, sobre respeito, fidelidade, obediência. Mas então, irmão, um dia Jesus disse: aquele que temer em perder a sua vida, ou aquele que, o que ele disse? Perdê-la-á. Aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, deixá-la. Agora aqui Davi disse: o Senhor me livrou de alguns dos meus temores. O que ele fala aqui? Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Você tem medo de morrer? Tem gente que diz que não, mas é só dar um problema, uma dor, algo diferente, esquisito, e a pessoa se desespera. Ai, vou morrer, me ajude. Faz que nem o Tito: ajuda, ajuda, ajuda. Até o Tito tem medo de morrer, irmão. Esse dia ele entrou na caminhonete, eu coloquei ele no banco de trás em pé e eu fiz funcionar. Claro que eu não ia sair, né? Eu fiz funcionar e coloquei ele de pé. Ele fez um griteiro: ajuda, 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 ajuda. Eu falei: o vovô não vai sair, o vovô só está fazendo funcionar. E a avó dele teve que entrar correndo e segurar ele. Tinha medo. Então veja, quantas coisas. Irmão, você sabia que tem gente? Eu tenho um irmão que tem 40, vai fazer 60 anos, e ele dorme com a luz acesa. O Sidmar dorme com a luz acesa. Olha só, um homem dormir com a luz acesa, irmão. Meu Deus, será que eu não estou pisando no calo de alguém aqui? Será que eu não estou pisando no calo de alguém aqui? Será que não tem alguém aqui, adulto ainda, que está dormindo de luz acesa, de medo que venha o inimigo? Irmão, pastor, a Bíblia fala das mortandades que assola a meia-noite. Ela fala das setas que voam de dia. Irmão, a maioria dos acidentes acontece de dia, não é de noite. Mas Davi disse: o Senhor me livrou de todos os meus temores. Então são experiências que Davi teve com Deus. O segundo aqui, se você observar, ele fala dos inimigos, versículos 5 e 6, ele fala: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Agora é o versículo 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Seus inimigos, clamou este aflito, e o Senhor o livrou. Olha só, irmão, que coisa tremenda as experiências na vida daqueles que conhecem a Deus, daqueles que experimentam a presença, a grandeza, a proteção de Deus na vida deles.
e glorioso. E se você observar no terceiro, no versículo 7, eu separei aqui, Davi fala sobre a própria presença de Deus acampado ao seu redor. O versículo 7 ele fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmão, essa palavra é o anjo, não é um anjo do Senhor. Deus tem milhares e milhares e milhares de anjos, mas sempre que é um anjo comum, né? Apesar que não é comum, é poderoso, mas a gente fala com relação a Deus. Um anjo do Senhor veio, mas quando fala o anjo só tem um anjo do Senhor. Quem é? Jesus. E você vai ver isso, querido. Eu não preparei aqui, mas eu quero que você abra aí a palavra de Deus, capítulo 17 de Gênesis. Olha aqui, 17 de Gênesis, veja que diz aqui a palavra do Senhor. Quando o próprio Deus se manifestou aonde estavam os seus filhos. Capítulo 17, o Senhor foi até aonde estava Abraão, que até então era Abrão. Capítulo 17, olha o que diz aqui, Gênesis: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você vai ver que depois ali nos carvalhais de Manre aparece 2 anjos e o Senhor junto. Aí você vai ver a oração intercessória de Abraão, aonde o Senhor foi com Abraão até uma montanha, enquanto os anjos foram para destruir Sodoma e Gomorra. E ele ora pela cidade e ele ora pela família de Ló. Mas no livro de Josué, capítulo 5, olha, é uma coisa assim poderosa. Eu gosto de ver aqui, irmão, a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada não mente, é a verdade. Capítulo 5, versículo 14, diz assim, eu vou ver o 13 para que você possa entender. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé adiante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Amém? Agora veja, o próprio Deus foi aonde estava Josué. Mas a Bíblia fala que é um príncipe do exército, pastor, não era um anjo, não. Josué se prostrou aos pés dele, adorou ele, e ele aceitou a adoração de Josué. Fosse um anjo, dizia: levante-se, eu sou um anjo. Quando você vê no capítulo 6 de Juízes, versículo 13, a Bíblia diz que Gideão estava debaixo do carvalho, malhando o trigo no lagar. De repente, o anjo do Senhor veio até ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Viu, irmão? O anjo. Você sabe que muitas pessoas olham para esse versículo e pensam que é um anjo que está sempre do nosso lado. Não é um anjo, é o anjo. Davi disse: o Senhor me livrou dos meus temores, o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Ele disse: o próprio Senhor acampa-se ao meu lado. Irmão, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Amado, quando nós experimentamos Deus, quando nós provamos Deus, quando a gente realmente tem uma experiência viva com Deus, a gente jamais vai estar separado dele. Ele estará conosco todos os dias. Eu quero que você acredite nesta palavra, irmão. Glória a Deus. Todos os dias. Agora entra o versículo 8, quando ele diz, no versículo que nós lemos, quando ele diz: ó
provai e veja que o Senhor é bom, feliz, bem-aventurado, abençoado é o homem, é a mulher que nele se refugia. Davi diz: tudo isso aconteceu na minha vida porque eu provei, porque eu experimentei. Se você provar, se você experimentar, vão acontecer coisas agora na tua vida. E eu quero que você preste atenção agora. Davi como pastor, Davi como pregador. Olha o que diz aqui, do versículo 8 ao 22, versículo 8 a 10, olha o que diz aqui: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Amém? Essa palavra é para você. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu provo, quando eu experimento, aí essas coisas acontecem na minha vida. Deus pode fazer isso na tua vida, se você provar e se você experimentar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele, eu entrarei. Se alguém abrir, como que eu posso provar? Quando que Zaqueu provou a Deus? Zaqueu era um homem injusto e desonesto. Um dia, meus irmãos, o Senhor Jesus estava passando por Jericó, e diz a Bíblia que Zaqueu, como tinha uma estatura pequena, ele subiu numa figueira para ver Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus olhou e falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Ah, que privilégio. Amém? Jesus na casa de um cobrador de impostos. Me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu pulou lá de cima e recebeu Jesus gostoso, com alegria. O Senhor vai pousar na minha casa? Assim? Vou. E Jesus foi. Chegando lá, Jesus, sentaram-se à mesa, comeram, conversaram, desfrutaram, e Jesus ali, abençoando. De repente Zaqueu se levanta e diz: Senhor, quero fazer uma declaração em público, diante de todo esse povo aqui. Pois não, Zaqueu, pode falar. Ele falou: Senhor, quero dizer que de hoje em diante eu sou um novo homem. De hoje em diante eu sou uma nova criatura, porque o Senhor pousou na minha casa. E Deus, para mostrar realmente que eu sou um novo homem, eu quero dizer que todos aqueles que eu defraudei, que eu logrei, que eu passei para trás, que eu enganei, eu vou restituí-los quadruplicadamente. Cada um que eu logrei, eu vou ir atrás deles. Irmão, não é aquele que fala assim: Senhor, me perdoa por aqueles que eu logrei no passado, e esquece de restituí-los. Amém, irmão? Se há uma possibilidade de restituição, precisa haver restituição. Conheço pessoas, irmãos, que lograram, tantas pessoas quando não conheceram a Cristo, e outros que lograram depois de conhecer a Cristo, e continuam se dizendo crentes, continuam até ocupando altares, mas Deus conhece a árvore, não só por dentro, por fora, mas conhece por dentro, né? Você lembra da figueira? A figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus ia passando com os discípulos e Jesus estava com fome, e aí eles viram uma figueira, e diz a palavra de Deus que a figueira estava coberta de folhas.
E Jesus foi lá para experimentar, para comer um fruto daquela figueira, mas diz a palavra que não havia fruto. E Jesus disse: porque você não produziu nenhum fruto, maldita seja você, figueira, eu te amaldiçoo. E a figueira secou desde a raiz. E as pessoas falam assim: mas não era tempo de figo, porque a Bíblia diz que não era tempo de figo. Então por que o Senhor amaldiçoou a figueira? Porque a figueira não tinha fruto, mas tinha folha. Você conhece essas árvores de figos? Na árvore de figo primeiro nasce o fruto e depois nasce a folha. Você pode olhar a figueira, ela está aquele caulezinho, e os figuinhos já está tudo saindo, depois sai a folha. Assim é a figueira. Preste atenção, querido, é muito sério. Preste atenção, é muito sério. Primeiro precisa nascer o fruto, para depois nascer a folha. Porque se não tem fruto, não pode ter folha. Porque a aparência não serve para Deus. Estar camuflado debaixo das folhas não serve para Deus. Então o Senhor disse: não tem fruto, então não tem a folha. Então, irmão, o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. É tremendo quando a gente tem essa consciência. Eu quero que você coloque isso no teu coração nessa noite. Coloque na tua alma, no teu espírito. Davi, ele fala aqui, irmãos, se você observar do versículo 12 ao 14, você vê Jesus falando assim, quem é o homem que ama a vida? Aliás, eu anotei aqui, versículo 7, 8 a 10, versículo 11 a 15. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele fala aqui, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí ele fala aqui sobre, do versículo 13 em diante: refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom e procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Amém? Então, queridos, o que Deus está falando? Sobre o caráter do povo de Deus. Deus está falando daquele que realmente provou e viu que o Senhor é bom. Então qual é o caráter? Então o Senhor diz no versículo 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom e procura a paz. Aí o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha que coisa linda. O terceiro ponto aqui, irmão, é a vida longa. A pessoa que quer viver muito. Você quer viver bastante, irmão? Amém? A Bíblia diz aqui, versículo 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer viver muito, irmão? Amém? 90, 80. Então tudo isso faz parte da nossa vida. É preciso provar para realmente conhecer a Deus verdadeiramente. Ele guarda as nossas vidas. Do versículo 20 em diante, ele diz assim, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Versículo 21, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata almas dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém?
Então são promessas que Deus tem para a nossa vida. Promessas que se cumpriram na vida de Davi. Davi foi o maior guerreiro de todos os tempos, e Davi morreu numa cama bem quentinho, com idade avançada. Davi não morreu na mão de um gigante, na mão de um inimigo, na mão de um amigo. Davi não morreu na batalha, irmão. Davi, lá numa cama, depois de velhinho, ele deitou, fechou os olhos e morreu, e foi sepultado com seus pais. Durante toda a sua vida, ele foi preservado, ele foi cuidado, ele foi protegido, ele foi abençoado por Deus, porque ele realmente experimentou quem era Deus. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, irmão. Você já provou Deus de verdade? Se alimentou de Deus? Se vestiu de Deus? Se cobriu de Deus? Se calçou de Deus? Isso é poderoso, querido. Sabe que às vezes a gente eu estou sempre pregando aqui há tantos anos, irmãos, e eu sempre prego o Evangelho, eu sempre prego a palavra de Deus, e eu procuro pregar a verdade, para que o Espírito Santo convença as pessoas das suas atitudes, porque eu não posso convencer você. Por mim mesmo, com a minha sabedoria, perspicácia, entendimento, eu não posso convencer você. Porque se eu convencer você, vai aparecer um mais inteligente do que eu, e vai convencer você do contrário. Então, a obra de convencimento é do Espírito Santo. Irmão, quando eu prego a palavra de Deus a respeito de salvação, a respeito de receber Jesus, aceitar Jesus e servir a Jesus, e a pessoa não quer, não aceita, não quer provar, não quer experimentar, não quer se cobrir, não quer se vestir, não quer se alimentar, não quer Deus, eu não me sinto um fracassado, porque eu fiz a minha parte. Se nem o Espírito Santo te convence, quem sou eu para te convencer? Sabe, tem pessoas que às vezes frequentam a igreja por 5, 10, 15, 20 anos e nunca se batiza, nunca aceita Jesus, nunca se propõe a servir a Jesus, e isso não é o pregador, irmão. Porque a responsabilidade não é nossa, daquele que prega. A Bíblia fala que quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo é quem? O Espírito Santo. Então só que eu preciso fazer a minha parte bem feita, eu preciso fazer a minha parte com entendimento, eu preciso fazer a minha parte com certeza, para que o Espírito possa fazer a obra de convencimento. Amém? É assim que funciona, meus queridos. Quando a gente olha para o Evangelho de João, o primeiro capítulo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo era a luz do mundo, mas o povo preferiu as trevas. Aí a gente vê lá na frente, no versículo 12, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí ele fala, aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vê Paulo pregando em Atenas, em tantos lugares, e aí, alguns aceitaram e se convenceram, outros não aceitaram e viraram as costas e foram embora. Você olha Pedro, na primeira mensagem, quase 3.000 almas se converteram, depois quase 5.000, mas muitos saíram dali irados, zangados, revoltados, tristes, porque não concordam com o Evangelho, não quiseram Jesus, olhavam a Jesus como filho do José, e não como Cristo, Filho de Deus vivo. Olhavam Jesus como um simples pescador, e não como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Irmão, o que vai ser terrível na tua vida é quando você, depois de todas as oportunidades que você teve para conhecer o Senhor, para receber o Senhor, para provar o Senhor e ver o quanto Ele é bom, depois de todo esse tempo, você morrer sem salvação. Porque não pense que sem Cristo você vai ser salvo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador. Ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Então veja, depois de tantas oportunidades, de tanto ouvir a voz, de tanto... Aí, não, não me convence. Sabe, tem tantas pessoas que estão em depressão e elas não querem provar o Senhor. Tem tantas pessoas que vivem medos, fobias, traumas, pessoas que não saem, pessoas que não se relacionam, pessoas fechadas, tristes, angustiadas, cheia de temor, cheia de medo, cheia de ansiedade, de tantas coisas, e a pessoa não quer provar a Deus para ser liberto. Não, pastor, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha fé, tudo bem, eu tenho o meu Jesus. E tem gente que fala, você vai com esse teu Jesus. Eu digo, glória, é meu mesmo. Paulo sempre dizia, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Meu Deus. E as pessoas falavam assim, Paulo, mas eu também sirvo a esse Deus. Paulo disse assim, eu estou preocupado com a minha vida, eu estou dizendo o meu, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você é outro assunto. Se você tem crido, glória a Deus. Se você não tem crido, o problema é teu. Querido, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, cuidais que eu vim trazer paz à terra. Ele disse, não, mas fogo. Eu vim trazer problema nas famílias, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filho, nora, parente, amigo, marido. Eu vim trazer confusão. Jesus veio trazer confusão, irmão. Sabe por quê? Porque na família, alguns se convertem a Ele e passam a servi-lo. E aqueles que não querem provar Deus e não querem Deus, se tornam às vezes até inimigo dos próprios filhos. E saber, querido, que quando acabar essa vida aqui nessa terra, aquele que não provou o Senhor e não experimentou e não aceitou, ele vai olhar lá para cima e ver lá os próprios parentes lá desfrutando. Não está lá no capítulo 16 de Lucas? Eu quero encerrar aqui, irmãos. Abra aí a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Irmão, pense que coisa gloriosa é essa palavra, queridos. Olha o que diz aqui. Olha o versículo 24. Então clamando disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aonde estava esse homem? No inferno. Não, pastor, inferno aqui na terra. É? Espera fechar os olhos para ver. Agora, veja o que diz o versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós, não podem, e nem os de lá passar para cá, para nós. Então replicou, pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-ão. Abrão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Ele está dizendo, depois da morte não tem segundo turno, irmão. Não tem purgatório, não é bíblico. Ah, pastor, mas existe um lugar de tormento que a pessoa vai lá e sofre, depois de um tempo de sofrimento vai para o céu. É a maior mentira inventada por pregadores do Evangelho. Não existe purgatório, irmão. Existe céu e inferno. Cristo, os que são de Cristo e vão para o céu, e os sem Cristo que vão para o inferno. É o que a palavra de Deus diz. Ah, mas depois, pastor, se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo. Não, irmão, tem que fazer enquanto está vivo. Tem que fazer enquanto está vivo. Porque depois de morto, querido, quem que vai fazer? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E caminho é para se caminhar. A pessoa que tem Cristo, que experimenta, que prova, ele caminha. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantos aqui foram batizados há mais de 30 anos? Levante a mão. Levante a mão. Dá para contar nos dedos. Tem alguns que pisaram no dilúvio aí. Não, estou brincando. Eu brinco, né? Mas, ó, irmão, são pessoas que se batizaram há 30 anos. Nunca se desviaram, irmãos. Amém? Nunca vão se desviar. Vão caminhar com Deus até o fim. Viu, irmão? 30 anos caminhando com Deus. Quantas frustrações, quantas decepções, quantas tristezas. Mas continuam firmes. Continuam firmes porque creem naquilo que está aguardando, irmão. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a mente não penetrou em coração humano, coisas gloriosas que Deus tem preparado. Você vive pela fé. Amém? Então, irmão, mais de 30 anos, outros mais de 20. Mais de 20, quantos foram mais de 20? Opa, aumentou mais de 20. Mas também não é muito. Mais de 10, quantos? Agora aumentou bastante. Mais de 10. O Emanuel tem 24 anos, 25. Ele fica bravo por causa de um ano, viu? Mas veja, irmão, quantos anos que a gente experimentou esse Deus e eu vou morrer agarrado dele. Amém? Não vou desistir, irmão, nunca na minha vida. Você vai continuar firme, amém? Tem uns que são novinhos, foram batizados há 3, 4 meses. Irmão, você tem uma caminhada longa pela frente ainda. Se for da vontade de Deus. Só Deus sabe. Então Davi disse: você quer ser abençoado? Prove. E você vai ver como o Senhor é bom. Ele vai te livrar dos teus temores, Ele vai te livrar dos teus inimigos, Ele vai te livrar dos opressores, Ele vai te dar graça, vai te dar vida, Ele vai te prosperar. Eu acho bonito quando Ele fala assim, ó, os leõezinhos sofrem fome, mas aqueles que servem o Senhor de nada têm falta. Olha que coisa tremenda. Deus cuida do seu povo, irmão. Nós vivemos uma pandemia terrível, querido. Quanta gente ficou em casa, quanta gente passou por dificuldade. Teve alguém aqui que passou fome, irmão? Teve alguém aqui que foi abandonado? Eu vejo tantas pessoas dizerem que sofreram. Querido, eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, irmão, a igreja não empobreceu, a igreja não perdeu. Irmão, a pandemia, Deus supriu todas as necessidades, assim como Deus supriu as tuas necessidades, porque esse é o Deus Todo-Poderoso, irmão, o Deus que cuida do seu povo.
Quantos aqui que tem comorbidade, doenças, problemas, dificuldades? Levante a mão. Você que tem problema de respiração, pulmão, isso e aquilo, levante a tua mão. E tu está vivo aqui, ó. Tanta gente com saúde morreram, gente. Foram fazer um exame e já ficaram internados e foram entubados e morreram. Mas você, com todas as deficiências e os problemas que você tem, Deus cuidou de você. O anjo do Senhor acampou-se ao teu lado para te livrar, te dar vida e vitória. Ele é maravilhoso, irmão. Deus é poderoso, mas você precisa experimentar, provar. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero viver a fé. Vamos ficar de pé, amados, em nome do Senhor Jesus.